Há 40 anos perdíamos Janete Claire, uma das maiores contadoras de histórias populares da história do Brasil, se não a maior, né? Porque a gente tem aí um panteão de grandes autoras de novela no Brasil, mas a Janete Claire é referência para grande parte dessas autoras também, né? Janete começou a sua carreira no rádio como radioatriz e radioautora também, escreveu mais de 30 novelas dentro do rádio e depois seguiu para a televisão. Ela adotou esse nome Claire, né? Por causa da obra Clair de Lune, né? Por sugestão do pessoal da rádio em que ela trabalhava. Com isso conseguiu se notabilizar dentro da televisão brasileira também com esse pseudônimo, né? E a gente tem aqui no livro 101 atrações de TV que sintonizaram o Brasil, da Patrícia Kogut, um resumo bastante completo da carreira da Janete, que foi também casada com o grande autor Dias Gomes, autor de O Bem Amado, Roque Santeiro, entre outras, mas ela conseguiu ter uma carreira tão sólida e tão impressionante que se tornou referência para todos os autores que vieram depois dela. Primeiro porque ela passa pela TV Rio em 63 com Nuvem de Fogo, depois na TV Tupi O Acusador e Paixão Proibida em 64 e 67 respectivamente, e aí ela é chamada às pressas para Globo pelo Boni para salvar uma novela que era Anastácia, a mulher sem destino, né? Anastácia, a mulher sem destino, uma adaptação do Emiliano Queiroz para um folhetim francês e que ele próprio admitiu que tinha dado muito errado. Era um excesso de personagens, uma trama muito confusa e Janete Claire não pensou duas vezes. Criou um terremoto na novela, literalmente, que matou 100 personagens e avançou 20 anos no tempo com a trama. E aí conseguiu reduzir custo, aumentar a audiência e se tornar uma grande autora já nessa primeira missão que ela recebeu na Globo de apagar esse incêndio que estava acontecendo nessa novela. Daí em diante vem outros grandes hits, outras grandes questões importantes, porque nós temos na sequência, ainda sobre a supervisão da Glória Magadã, que para quem conhece essa época da Globo sabe que a Glória era uma autora cubana que adaptava textos latinos para o português, mas simplesmente adaptava, não trazia características culturais brasileiras também para dentro disso, e com isso a Janete começa a escrever sob a supervisão da Glória Magadã algumas tramas um pouco mais mexicanas, digamos assim, né? Um pouco mais rocambolescas, e aí estão o caso de Sangue e Areia de 68, Passo dos Ventos também de 68 e Rosa Rebelde de 69, construindo esse próprio estilo dela, diz aqui a Patrícia Kogut. Mas vejam, duas novelas em 68, uma novela em 69. A Janete Claire era realmente uma máquina de escrever. Literalmente, né? Porque ela conseguia escrever muitas novelas em sequência. Depois nós temos... e aí ela ganhou, né, a alcunha de Nossa Senhora das Oito por conta disso, porque ela conseguia realmente trazer um trabalho muito consistente. Temos também a grande questão de Véu de Noiva, de 69, com Regina Duarte e Cláudio Marzo como protagonistas. Foi a primeira história urbana e contemporânea da Janete Claire, já sem a supervisão da Glória Magadã, que rompeu, o Boni demitiu a Glória na época, porque chamou a Janete para falar se ela dava conta sozinha, e aí ela deu sequência a isso, mas a consagração mesmo vem em 1970 com Irmãos Coragem, um faroeste urbano impressionante, comovente, né? Uma coisa muito forte e que tinha ali todos os elementos que a Globo colocaria depois na sua dramaturgia dali pra frente, aquela coisa de uma trilha sonora muito forte, que já vinha em outras novelas, mas que começa a se intensificar a partir dali, com realmente um trabalho muito forte de casting, né, de ter os melhores atores, de criar trilhas sonoras marcantes específicas para aquela novela, como as trilhas de abertura especificamente de Irmãos Coragem, que é uma composição do próprio Boni, né? E aí leva adiante essa saga dos três irmãos Coragem, João, que é o Tarcísio Meira, Jerônimo, o Cláudio Cavalcante, e Duda, o Cláudio Marzo, contra os desmandos do corrupto latifundiário Pedro Barros, que era Gilberto Martinho, né? Bom, Irmãos Coragem foi apenas um dos estrondosos sucessos, diz a Patrícia Kogut aqui, né? Que também encantou os telespectadores com Selva de Pedra, a novela que teve 100% de share no último capítulo. Se eu não me engano, a proporção era de cada 10 televisores que existiam, 8 estavam ligados em Selva de Pedra e 2 estavam desligados. Então foi uma novela que teve 100% de share no seu último capítulo, né? Pecado Capital, Duas Vidas, Pecado Capital, não preciso nem dizer, né? Entrou às pressas no ar no lugar de Roque Santeiro, que tinha sido censurada pela censura federal, e Pecado Capital entra logo na sequência com o mesmo elenco que estava ali, Francisco Cuoco, a própria Beth Faria, né?
Elisângela, que a gente falou recentemente também, da perda dela, também esteve em Pecado Capital. Tanta gente importante dentro dessa novela e que fez um sucesso estrondoso sendo colocada no ar às pressas. A Janete era uma figura que sabia, de fato, trabalhar sob pressão, né? Duas Vidas, O Astro, que também ganhou um remake em 2011 com o Rodrigo Lombardi, mas que fez muito sucesso lá nos anos 70 com o Francisco Cuoco na pele do Herculano Quintanilha, né? E também o clássico Quem Matou o Salomão Ayala. Pai Herói, que também vai ganhar um remake agora pela filha dela, se eu não me engano, né? A filha da Janete que deve escrever essa sequência. E nós temos aí essa questão de um trabalho impressionante, né? Ela chegou a também trabalhar junto com Gilberto Braga, né? Supervisionando o texto do Gilberto Braga. E a Janete faleceu em 83, escrevendo a novela Eu Prometo, em parceria com uma grande discípula dela, que é a Glória Pérez, e que levava os textos para o hospital para conversar com a Janete e dar sequência a essa novela, que ela própria terminou em parceria com Dias Gomes, o marido da Janete Claire, que ajudou a terminar essa história depois que ela já tinha partido, né? Mas de fato a Glória Pérez, Gilberto Braga, outras grandes figuras falam muito sobre o legado que a Janete Claire traz de saber se relacionar estritamente, diretamente com o povo brasileiro, né? Trazendo tramas muito brasileiras, de fato, e com uma série de elementos que sempre fisgaram o telespectador. Não à toa o sucesso de Irmãos Coragem, não à toa o sucesso de Selva de Pedra, da própria O Astro, né? E outras tantas aí que a gente tem dentro da história da dramaturgia nacional. Uma operária realmente do texto, né? Como eu falei no início, uma carpinteira, né? Sabia investir muito bem na carpintaria do personagem e criar diversas camadas para oferecer um personagem complexo, amável ou odiável ao público de uma forma geral e enredar esse público ao redor de histórias absolutamente viciantes, como é o caso de todas essas que eu citei. Então, Janete Claire tem um legado importantíssimo para a história da TV brasileira, tem uma capacidade de se manter no tempo também e trazer essa ideia de fazer remakes, por exemplo, de Pai Herói, que vai surgir agora, como eu falei para vocês, nas plataformas de streaming. Isso é porque as histórias são atemporais e com pequenas adaptações conseguem ser tão gigantes quanto foi, né, a sua autora principal, a grande e importantíssima Janete Claire. Tá certo? Obrigado pela companhia de vocês. Até a semana que vem. Valeu!